meus amores, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, vou pedir para que vocês abram o livro na página 281 e vamos falar sobre o primeiro reinado, de 1822 a 1831. Nós sabemos que o primeiro reinado começou com a independência do Brasil, né? Eu vou pedir para vocês grifarem no livro, porque quando vocês forem fazer os exercícios, algumas coisas já estarão grifadas e vocês já poderão observar as respostas. Então, vamos ver. Tá assim. Estudaremos nesta primeira aula a parte desse período que vai de 1822 a 1831, conhecido como o Primeiro Reinado. E foi o período que Dom Pedro governou o Brasil. Esse governo, ele foi cheio de conflitos, com muitos conflitos, como se diz, vou explicar melhor para você, com muito tumulto. Por quê? Dom Pedro, quando ele estava no Brasil como príncipe regente, ele era uma pessoa muito amável, amigo do povo. Então, todos depositaram confiança nele. Mas depois ele foi ganhando força, foi se sentindo poderoso. Então, o que aconteceu? Nós vamos ver aqui. Ele começou a ficar autoritário, né? Ele começou a não querer obedecer às normas. Nós vamos ver aqui na página 282. Olha como ele mudou. Então, ele começou a não respeitar, porque foi preciso estabelecer uma Constituição para poder estabelecer as normas de um país. Mas aí o que ele fez? Ele convocou a elite. Quem era a elite? Aqui nós temos o Gabriel perguntando. Mas quem fazia parte dessa elite? Nós vamos grifar ele. Boa pergunta, Gabriel. Aí vamos lá grifar. Essa elite era formada por grandes fazendeiros, escravistas e negociantes. Escravistas eram os fazendeiros, dava-se o nome aos fazendeiros que eram contra a abolição dos escravos. Então, eles foram chamados de escravistas. E é importante lembrar que ele era bem, assim, as pessoas de confiança. Então, eles se reuniram para estabelecer a Constituição. Se reuniram em assembleia, quando as pessoas estão reunidas, né, para um determinado fim, para resolver estabelecer aquilo que foi determinado. Então, eles fizeram um projeto, ou seja, ele ainda iria ser votado, mas teria que ser primeiro visto pelo imperador. O que aconteceu? Nós vamos grifar aqui, Olha, parte da sociedade brasileira era a dos homens e mulheres livres e da classe média do meio urbano. Então, o que aconteceu? Esse grupo de elite chegado a ele, que ele mesmo convocou, criou esse anteprojeto que seria votado por ele, visto, ele ia assinar, dar a palavra final. Ele começou a analisar o documento e ele viu, ele não gostou muito. Ele não gostou, porque ele
sentiu-se ameaçado. Ele viu que teria que dividir as decisões dele com os senadores, os deputados, e ele não gostou muito disso, não. Ele ele foi muito autoritário. Então, a elite já começou aí os conflitos. Ficou chateada com ele. Aí, o que ele faz? Ele convoca outro grupo, 10 homens. Ele convoca aquele grupo, aqueles homens mais chegados a ele, que era da confiança, que sabia que iriam fazer aquilo que ele mandasse. Não é? Então, o que acontece? Ele ditou normas. Vamos ver aqui, olha, na página 283, nós vamos grifar. Aqui, próximo a esta gravura aqui, olha. Próximo a esta gravura. Olha, nós vamos grifar. Os membros da Assembleia Constituinte, ou seja, o órgão responsável para criar as leis. Vamos grifar tudo isso. Criar um anteprojeto. Projeto antes que seria aprovado. Esse projeto da Constituição, determinando o voto censitário. Ora, esse voto seriam somente para as pessoas que tinham uma boa renda e tivesse, aqui fala que tivesse força no legislativo. Ou seja, a força aqui quer se referir a ter conhecimento. Ah, eu sou conhecido do deputado. Ah, eu sou conhecido do senador. Então, essas pessoas que tinham uma boa verba, um bom salário, e tinha esse conhecimento, né? Podemos dizer até que faziam parte ali da panelinha. Esses eram chamados para fazer parte da Constituição. Então, o que aconteceu aqui? Vamos continuar grifando aqui. A qual só poderia votar aqueles que tivessem uma renda mínima e uma grande força, conforme nós já falamos. Aí o poder executivo, vamos grifar aí, seria somente do imperador, ou seja, ainda que os deputados e senadores determinassem algo, ele queria dar a palavra final. Então ele, voltando lá, ele convocou os 10 homens para poder ditar outra Constituição, porque ele não gostou desse grupo de jeito algum. Eles estão de... Eu vou determinar, esse grupo aqui vai fazer aquilo que eu determinar. Então, aqui nós vimos aqui, olha, ainda na página 283. Vamos lá embaixo ali, olha. O imperador nomeou uma comissão de 10 homens de sua confiança que iria escrever uma nova Constituição. Aí, no dia 25 de março de 1824, o novo texto, ou seja, foi outorgado. Ora, outorgado significa que ele impôs, determinou aquela ordem, não é aquela lei. Quando você fala assim, a lei foi promulgada, aquela lei teve participação dos representantes do povo. Ela foi elaborada pelos deputados e senadores. Só que, com Dom Pedro I, foi o contrário. Ele não estava aceitando mais participação dos senadores e deputados. Ele mesmo chegou e decretou, vai ser assim. Então, nós vamos ver aqui na página 284. A Constituição, nós vamos ver aqui, tinha muitos pontos parecidos com o anteprojeto. Então, lá embaixo, nós vamos ver aqui
com essa imposição desse grupo que ele determinou, ele criou o poder moderador. Ou seja, olha lá, vamos grifar. Poder moderador que dava liberdade ao imperador de atuar do jeito que ele quisesse. Então, com essa atitude muito autoritária, o que aconteceu? Começou a surgir novos conflitos. Outros conflitos foram surgindo porque o povo não estava satisfeito. Começou mesmo pela elite, a qual tinham depositado tanta confiança nele, e, no final, ele deu, pode-se dizer assim, as costas para quem sempre esteve ao lado dele. Então, ele ficou muito autoritário, não queria ouvir ninguém, e o governo dele começou a ter crises e mais crises, que nós vamos ver na aula 7. Vamos para a nossa aula 7, 287, que fala sobre a crise do primeiro reinado. Olha só, hein? O que uma atitude impensada gera. Ele, no início, era uma pessoa amável, amigo do povo, mas quando ele se sentiu no poder, subiu a cabeça. Ele começou a fazer coisas que não deveria. Ele tinha tudo para fazer um governo muito bom e ficar até hoje na história o que ele fez. Então, nós vamos ver aqui a crise. Como o pessoal não estava satisfeito, o que aconteceu? Começou a se reunir as pessoas de alguns estados, porque, vamos ver aqui, a Confederação do Equador. Por que aconteceu isso? A Confederação do Equador eram as pessoas de Pernambuco, vamos lá ver. A província que hoje são os estados. Antes, eles falavam província, tá? Mas estava se referindo aos estados. Vamos grifar. De Pernambuco, contrariando interesses da população. Aí, o que aconteceu? Havia um governador nesta província. Dom Pedro vai e tira, coloca outra pessoa que se diz ser obediente somente a ele. Só que esse governador não ia, de jeito nenhum, olhar o interesse do povo, e assim somente os interesses do imperador. E a população, evidente, não ficou satisfeita. Começaram a fazer aqueles movimentos, conflitos, onde foi chamado, nós vamos ver aqui, Confederação do Equador. Por que Confederação do Equador? Porque o local onde eles se reuniam, centralizavam justamente na próxima linha do Equador. Então, eles deram Confederação do Equador. Eles lutaram, o movimento foi tendo força, porém, as tropas portuguesas derrotaram este movimento. Mas o povo não ficou parado. Como já bem antes, lá na colonização, nós vamos ver aqui na página 289. Então, vocês vão grifar a Guerra da Cisplatina. Vamos ver aqui. Vamos grifar. A região da Cisplatina sempre foi muito disputada, ou seja, tantos os portugueses, espanhóis, aqui no livro não tem, mas os argentinos também estavam com o interesse dessa Cisplatina, que era próximo ao Brasil. Então, o que acontece? Eles começaram a disputa. Ficou naquela guerra,
naquela guerra toda. Aqui, olha, vocês vão poder grifar aqui, olha. Após a independência, as questões entre o Brasil e a província da Cisplatina ficaram mais tensas. Por quê? As pessoas dessa província não queriam fazer parte do Brasil. Por quê? Eles já tinham sido colonizados pelos espanhóis, eles já falavam outro idioma, já conhecia outros costumes, então eles não queriam. E ficou naquela peleja por um bom tempo. O que aconteceu? A Inglaterra entrou para resolver esta situação. Porque a Inglaterra ela tinha uma potência muito influente na economia. Então ela veio e decidiu, vamos grifar aqui, olha, lá embaixo no final, que depois nós vamos ver aqui a perguntinha do vovô. Aqui está assim, ó, após 3 anos de conflito, a Inglaterra decidiu intervir, ou seja, ela veio para dar a solução na questão e declarou a Cisplatina uma região independente do Império do Brasil. Então, ela se separou. Vamos ver o que o vovô fala aqui. Você sabia que depois da guerra, a Cisplatina ficou sendo o quê? Tornou-se o quê? Uruguai. Foi assim que se formou e nasceu este país. Então, nós vamos ver aqui na página 290, a crise política. A crise política foi aumentando porque os conflitos, apesar das pessoas fazerem movimentos, querer lutar em busca de condições para as suas vidas, mas a tropa portuguesa sempre derrotava, mas as pessoas não desistiram. Então, aconteceu um fato muito importante, que os portugueses, vendo que o povo brasileiro estava cada vez mais se pronunciando, incentivando o povo a buscar os seus direitos, aí o que os portugueses que moravam aqui no Brasil fizeram? Marcaram também um ato, um movimento em apoio, só que esse movimento foi em apoio ao imperador, porque era negócio para eles o imperador permanecer aqui. Claro, até porque eles já tinham ouvido falar na proclamação da República, e isso os deixou muito preocupados. Poxa, como nós vamos ficar se isto realmente acontecer? Então, quando os brasileiros souberam que os portugueses tinham marcado esse encontro, esse movimento em apoio ao imperador, foram para o mesmo local. Você sabe o que aconteceu? Os brasileiros partiram para dentro dos portugueses com pedras, garrafas. Foi um conflito terrível. Por isso, aqui vocês vão grifar aqui, olha, ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Foi por isso que ficou marcado com este nome, esse movimento. Então, o que aconteceu? Dom Pedro, vendo toda essa atitude, que ele estava vendo que os brasileiros estavam dispostos a tudo, o que ele fez? Não teve outra solução. Ele abdicou do trono. Ou seja, ele renunciou ao trono, e nós vamos ver aqui, olha, vamos marcar aqui o imperador brasileiro, aqui, olha, vou mostrar para vocês aqui, olha, deste lá, aqui, ó, nesta linha aqui, tá? Vocês irão marcar.
o imperador brasileiro abdicou ao trono no dia 7 de abril de 1831. Poucos dias, vamos grifando isso aí, depois deixou o Brasil em direção para onde? Portugal, deixando seu filho Pedro de Alcântara, de 5 anos, aqui no Brasil, que era o único herdeiro. E nas próximas aulas, nós estaremos falando sobre o que aconteceu com a saída de Dom Pedro I. Meus amores, vocês vão rever, vão fazer os exercícios, tudo que nós grifamos, algumas perguntas já são as respostas. Então, da página 285, atividade de aula, tá? A página 286 e também outro exercício, começando da página 291 até a página 293. E até a próxima aula e um beijão no coração de vocês.